Bem-vindos, vamos atualizar a nossa análise de Azevedo. Finalmente batemos o alvo que a gente tinha para queda. Vamos dar uma olhada aí na ação, ver se realmente abriu uma oportunidade de compra ou se a gente ainda vai ter um caminho aí mais longo de correção pela frente, beleza? Vamos começar aqui no semanal. A gente já tem, de novo, vamos só repassar rapidinho aqui essa reta rompida, tá? A gente teve essa estrutura aqui nesse falso rompimento aqui embaixo, que gerou justamente o rompimento dessa reta, tá? Ele não deu muito sinal nesse fundo e, na verdade, ele foi dar sinal para a gente de compra somente nessa correção aqui, ó, vamos dar um zoom aqui. A gente tinha justamente a abertura dessa barra que gerou movimento, a gente consegue ver que ele perdeu essa região e depois voltou na semana seguinte, tá? No diário agora a gente consegue ver essa leitura um pouquinho melhor. E aí depois a gente fez esse movimento grande com esse alto volume aqui no topo, o que nos dava aí já uma alta probabilidade de exaustão do movimento, tá? Onde a gente tinha justamente a casa aqui dos 2,20 como um preço limite aí para justamente imaginar uma continuação da tendência de alta. Então agora a gente pode ter movimentos mais complexos pela frente. Vamos passar aqui para o diário e vamos ver o que a gente consegue pegar de interessante, tá? Então aqui, ó, como a gente consegue ver no diário, a gente tem justamente esse topo que foi perdido, ó, ele rompeu com esse alto volume, tá? Então muita gente comprou no rompimento desse topo e o preço já rejeitou essa região aqui, tá? Então, como todas as análises que eu fiz da Azevedo, tá? Reforçar bastante, justamente aqui, ó, a hora da compra foi aqui nesse movimento corretivo, tá? O maior volume de negociação tava aqui na casa de 1,70. Então a gente teve uma alta aí de 80, 90%, tá? Então, praticamente toda a minha operação foi zerada lá em cima, justamente por causa disso, né? 80% de alta a gente não pode deixar o preço voltar, tá? É uma variação percentual muito grande. Então, o que aconteceu? A gente teve justamente esse movimento para baixo, conforme era já esperado e tinha uma alta probabilidade de acontecer, perdão, tá? Então, a gente tinha que ficar muito atento, tá? Chegamos aqui então no nosso primeiro alvo, R$ 2, tá? Aqui a gente consegue ver que a gente tem um limite aqui até os dois redondos, tá? A gente está em 2,4. Aqui a casa dos dois seria um valor chave para a gente tentar segurar o preço, tá? Onde a gente tem ainda essa região de topo, a gente tem essa região aqui de fundo, esse outro fundo. Então, é uma região importantíssima, tá? Mas também é muito importante não sair comprando antes de deixar o preço formar algum tipo de reversão. E a gente pode ver que por enquanto a gente tem feito só mínimas, mínimas mais baixas, mínimas mais baixas. Aqui a gente tentou fazer uma recuperaçãozinha, mas não era a zona de suporte, tá? Então a gente continuou fazendo mínimas, mínimas e mínimas. Então a gente continua aí numa tendência clara de baixa, tá? Então para a gente pensar aí numa reversão da ação nessa região, a gente vai precisar ver o preço trabalhar um pouco aqui, superar esse candle do dia anterior aqui na volta dos 2,13 e ainda assim esperar alguma espécie de confirmação dessa região, tá? Mas por enquanto a ação ainda não deu sinal de reversão e a gente pode esperar aí, inclusive, voltar para essa casa aqui do 1,70, não está descartado, tá? Aí a gente teria aí um padrão de reversão com um teste justamente aqui onde o movimento se iniciou. Aí sim a gente poderia tentar outro sinal aqui nessa região. Então, por enquanto, o preço segue em R$ 2, mas sem nenhum sinal de suporte. Então, agora vamos fazer um possível cenário para as ações da Azevedo. Tá? Antes de tudo, não esqueça já de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação aí que vocês queiram, deixa o link nos comentários. Dá um joinha, vou deixar também na descrição o link com o guia aí que eu construí, que eu uso todo esse material que eu uso para operar. É um guia aí, preço baratinho e ganha acesso aí ao grupo exclusivo do Telegram, beleza? Então, continuando aqui, ó, a gente tem como alvos, a partir desse cenário, tá? Ou a gente para aqui e inicia um novo ciclo de alta, onde a gente teria uma forte resistência aqui na casa dos 2,70 e depois na casa dos 13,20. Seriam fortes resistências para a ação, então vale a pena aí ficar muito atento.
a gente tem o cenário mais provável por enquanto, por toda a força que a gente está vendo aí a ação cair, tá? Por enquanto fica bem difícil imaginar que ela vai parar nessa região. Então eu imagino que seja bem possível a gente vir nessa região aqui do 1,70 para depois voltar aqui, onde a gente vai iniciar provavelmente um grande ciclo corretivo da ação, inclusive podendo voltar a testar essa reta rompida. Tá? Então a gente tem que ficar muito atento, porque existe uma possibilidade real aí de a gente fazer uma correção complexa de todo esse movimento. A gente consegue ver aqui que ele tem uma alta aí de 214% desde o fundo. Então a gente pode esperar realmente uma correção um pouco mais complexa que apenas uma pernada de baixa. Então eu ficaria bem atento aí nas ações Azevedo. Importantíssimo, gerenciamento de risco, fazer realizações parciais, principalmente depois de uma alta de 80%, para não ver aí o preço retornando aí mais de 38, 39% aí de baixa, e muita gente que comprou no rompimento desse topo, tá? Esse alto volume aqui já denuncia que muita gente foi comprar só na casa dos 2,70 e aqui tá tomando uma bucha aí numa armadilha. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise então de Azevedo. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação, vocês já sabem, deixa nos comentários. Eu mando assim que possível pro canal, beleza? Valeu!